Natura hoje, ele faz o esquema que o Luiz falou, de jogar com jogadores que passaram pelo time dele, estão no Ultimate Team, e aí a partir disso, já que você não tem times brasileiros, inclusive, talvez essa seria a maior adição. Não, isso aí mudaria Faz uma tudo. falta. Isso aí mudaria tudo. Faz uma Tipo assim, ia falta. triplicar as vendas do jogo. Aqui, O tipo, último Hulk, foi Matheus Pereira. o Nossa. Bomba Pet só vende porque tem jogador brasileiro. Nossa Você senhora. montar um time assim, sabe? Você pega ali Hulk, Matheus E Pereira. evoluiu o uma Cauã Arrascaeta. Batistella, o Izep. O que o sabe? Pedro falou de antigamente montar time da Rússia e tal. Antes, quando tinha o Brasileirão licenciado, era uma das coisas mais divertidas Era de muito todas, legal. era montar time brasileiro. E eu lembro até hoje que uma das melhores cartas que eu usei foi o Dedé Tots. Dedé Tots. Espetáculo. Dedé Tots, na época de Vasco, era um Dedé zagueiro do Vasco assim, é o dominante. 63º maior brasileiro da história. E segue até hoje. Tinha algumas cartas muito marcantes brasileiras. Por exemplo, eu citei Everton Ribeiro, Tots, mas eu lembro de um Ronaldinho Informe no FIFA 14, que eu achava divertido, muito lento, mas eu achava divertido só pelo fato era o de ter Ronaldinho. 5 estrelas de skill move. Então, assim, eu lembro que tinham cartas icônicas. Ele falou muito bem de Dedé Tots, mas tinham cartas icônicas. Alex no Curitiba, o Montijo no FIFA 12. Você lembra do Márcio Azevedo, lateral Márcio esquerdo? Azevedo. Lateral prata, mas assim, todo mundo usava porque ele tinha 5 estrelas de drible. Exatamente. Kelvin, do Ponta. Porto. Kelvin do Porto. Kelvin do Porto. Jogador, O Lima, que eu falei do Benfica, foi um ícone por um momento. Cara, é porque o FIFA 13 tiveram muitos desses. O Wellington, época de São Paulo. Wagner Love, CSKA. Robinho, Milan. Nossa, você puxa o Pato. Quando o Pato foi pro Chelsea, eu lembro que tinha uma cartinha dele e aí ele fez gol na estreia. E aí eu rezava pra ter o Pato em forma, não teve. Porque eu amava o Pato no FIFA. Então, assim, faz muita falta um campeonato brasileiro faz muita falta. no FIFA. E eu posso garantir que eu reforço isso no digital, tá? Sim. Que eu faço de matéria. É Qualquer verdade. coisa que tem, eu faço matéria, pergunto pra não sei quem de LFU pra ter FIFA, como é que tá, não sei o que, realmente. negociação. No mas ano difícil. passado, o tanto de matéria que você e eu fizemos ali é brincadeira. Inclusive, trazendo aqui essa questão de matérias, nosso amigo João Marcelo Cardoso, que está logo ali do lado de Leiam fora. o portal do ETChat, a gente não falou isso hoje ainda. Exatamente, nós vamos falar. Ele chegou a fazer uma entrevista no passado com o Gabriel Lima, que é o CEO da LFU, e o próprio Gabriel falou que a EA não procurou eles. Então, assim, Talvez as ligas se sejam falta o o mais... interesse deles... o mais próximo de você conseguir, né? Porque o grande problema é que, e aí explicar pra quem não sabe, é porque antes o FIFA ele utilizava, e aí já era a época de FIFA, isso durou até o FIFA 15, o FIFA ele utilizava os times e os jogadores sem a licença específica, mas teve uma mudança, principalmente em cima de processos, e aí foram mais de 300 jogadores processando a EA por conta de direitos autorais. E em cima disso, tiraram os jogadores, voltaram no FIFA 16, mas depois disso nunca mais teve. E eram jogadores específicos. O grande problema é, você precisa negociar diretamente com o jogador. E aí imagina... Você negociar com... São 20 times na Série A. 20 Você tem times, que com ir, cada muito time. tempo. cada elenco tem ali seus 30 jogadores, você tem que ir Exato. em um por um, Um por um. perguntar como é que seria É essa isso. negociação para poder utilizar o nome, a imagem do jogador, é muito complexo. Não, E e tem lá um jogador fora- que assim, ninguém nem vai ligar pro cara, mas tem que fazer pra mandar. Justamente. Mas E lá o processo tem que fora, ser feito. como funciona? Toda liga, e aí você tem a Premier League, tem a La Liga, tem a Bundesliga, toda liga ela tem um setor específico que negocia direitos autorais. Aí cada uma tem de uma forma. Uns negociam para jogos de videogame, outros é o direitos autorais geral da liga, porque pertence à liga. Isso passa muito em cima de Lei Pelé, mas no fim das contas, o mais próximo, quando eu digo, é com a criação dessas ligas, as ligas estipularem, olha, os direitos autorais para isso daqui fica comigo. Eu negocio, é um pacote todo. Logicamente, o jogador vai receber em cima do nome dele, da imagem dele, mas é um pacote todo. E aí, a partir disso, fica muito mais fácil. Muito então, mais assim, fácil, porque é muito mais fácil para a liga poder coordenar Justamente. todo esse montante de direitos e a própria liga redistribuir isso para os times. E aí os times redistribuírem isso para os atletas do que aí ir lá um por um e fazer isso. E é uma aí. oportunidade perdida, cara. Porque a verdade, pensando com a cabeça de mercado, não de jogador, é grana no bolso de todo mundo. É grana no bolso do jogador, do time, da CBF Da EA. e da EA. eu acho que tem um peso muito forte que é Muita visibilidade, assim. Eu ia comentar Tem, isso. tem certos jogadores que são icônicos demais, que são assim uns Que tão grandes jogando aqui. perebas da bola, mas que são icônicos simplesmente pelo fato de que no FIFA eles eram espetaculares. E aí a gente pode citar diversos. Kent no FIFA 17, o ponto esquerda inglês. Eu lembro de Muriqui, FIFA 12 do
Não era Sampdoria, mas enfim, Palermo. Então, assim, eram jogadores nada com nada. O próprio Kelvin, Márcio Azevedo, que a gente citou. O Luiz vai poder falar mais dezenas. E eram jogadores que não tinham grandes representatividades como jogadores de futebol profissional, mas que dentro da comunidade foram completamente abraçados. É a própria coisa que aconteceu com a Cláudia Pina. A Cláudia Pina, exatamente. A Cláudia Pina, beleza, ela joga no Barcelona e tudo mais, mas... Foi abraçada pela comunidade. Hoje, igual o Luiz falou, o Instagram dela é e hoje recheado de e era de rede comentários social, inteiro. então é Exato, negócio da visibilidade. ia cara, bombar. assim. E sem contar também todas as estrelas que hoje jogam aqui no futebol brasileiro, né? Que não estão no jogo, porque jogam aqui, mas que eu tenho certeza que não só nós como brasileiros, mas também pessoas de fora do Brasil que gostam desses jogadores especificamente, que fizeram carreira por lá, também queriam ter esses jogadores nos times e não conseguem. É uma pena muito grande, né? Porque além da questão de mercado, também tem a questão de identificação. Cada um tem o seu time, e você ter a oportunidade de usar os jogadores do seu time, cara, é muito legal, cara. É, igual eu tinha comentado, que eu faço isso com jogadores que estão no FIFA, mas não são muitos, né? Então, muitas vezes, se eu tivesse a oportunidade de ter no mercado jogadores do meu time para unir, para fazer um time em torno disso, seria muito mais legal. E você abraçando os 20 times da Série A, cara, uma representatividade muito grande. Você vai ter, por exemplo, torcedores de todos os times tendo a oportunidade de, se tiver o jogo, cara, eu posso usar esse jogador, eu posso usar o jogador que eu gosto, o jogador que eu acompanho todo fim de semana. Então, é uma pena. Assim, eu fiquei bem triste quando isso aconteceu, porque era legal, era muito, muito bom, assim, de usar os jogadores. Igual o Pedro falou, tinham muitos jogadores muito bons na Liga Brasileira e que ficaram meio que na história, assim, né? As ruas não esquecerão. A Liga Brasileira, com certeza, tem vários jogadores que todo mundo lembra, todo mundo que joga Ultimate Team há muito tempo, lembra desses jogadores, às vezes nunca assistiu um jogo dele. Por exemplo, o Manuel, o zagueiro, tinha uma época que ele era muito utilizado. Porque ele era um zagueiro muito rápido, ele era um zagueiro muito forte, com ótimas notas de defesa, e ele pulava muito. E eu lembro que eu já cansei de ver vídeo, tanto de criador de conteúdo, de jogador profissional, falando assim, gente, esse jogador aqui, eu não sei quem é, mas ele é muito bom. Então, de fora do Brasil. De fora do Brasil. Pessoas assim, que nunca assistiram um jogo dele na época no Atlético Paranaense ou pelo Cruzeiro, enfim, mas que abraçaram a ideia, assim, porque o Ultimate Team dá essa oportunidade. Ele te conecta com jogadores que talvez você não acompanhe tanto. E com times. Sim, e dentro do jogo, você cria uma relação maior, assim, com esse jogador. Então, para a Liga Brasileira, é muito ruim não estar no IFC hoje.